Eu quero falar sobre diante da ameaça, o que fazer. A ameaça fala de fato, ação, gesto ou palavra que possa intimidar a nossa vida, né? Indício de acontecimento desfavorável, maléfico, ou sinais, ou questão temporal, sobre enfermidade, né, ou doença. Então, esse tipo de ameaça que a gente quer falar, né? E não do Código Civil. Então, durante toda a nossa vida, nós temos, assim, passado por números ou inúmeras ameaças de dificuldade, lutas, enfermidade e até mesmo a questão de morte, né? Quando precisamos de socorro, lógico que a Bíblia fala sobre Deus. E duas perguntas eu coloquei: qual é a ameaça em que você se encontra hoje? Você está precisando de uma vitória de Deus? E aí conta essa história de um rei chamado Josafá, que ele alcançou uma grande vitória na sua vida quando estava no momento de grande ameaça. E aí a ideia nossa é falar como ele agiu diante disso. Amém? Eu quero começar, tem coisa que acontece com a nossa vida, no momento que acontece é dolorido, é difícil, mas depois a gente consegue assimilar e consegue trabalhar depois, que vai nos ajudar. Eu sempre digo, aquilo que nos fere, ele também pode nos edificar a nossa vida. Em outubro de 2015, né, eu fui ameaçado com um tumor na medula cervical. Uma semana, ou na mesma semana do seminário que nós íamos ter em outubro. E eu não sabia o que estava acontecendo, fomos ao médico, depois de alguns exames, e ele diz: olha, o senhor está andando por causa de um milagre. O senhor deveria estar numa cadeira de roda. O senhor não pode ficar em pé. O senhor tem que se guardar. Então, em outubro de 2015, nós fomos ameaçados. E aí, o que fazer diante dessa ameaça? O que fazer diante da ameaça, da dificuldade, da enfermidade? O que fazer? E, no meu caso, também uma ameaça de morte, porque a cirurgia não era cirurgia fácil, e não foi fácil. E aí, o que fazer diante disso? Eu confesso que foi numa quinta-feira, eu depois saí do consultório, até chegar na minha casa, parece que eu andei muito, mas eu deixei a Bruno na clínica, eu vim para casa, quase chorando. Cheguei em casa, entrei no quarto junto à minha esposa, contei o que o médico tinha nos falado, a ameaça que estamos enfrentando, e eu chorei muito, me lembro disso. Chorei muito, muito, ou nós choramos. E ali surgiu muitas perguntas: por quê? Por quê? Como pode isso acontecer e tal? E Deus não nos respondeu. Nós ficamos com isso. E uma coisa importante diante dessa ameaça, e naquela semana, na sexta-feira, nós fomos para o seminário. Quando o médico disse para a gente que nós deveríamos, ou não poderíamos, ou isso, aquilo, um monte de íamos, né? Eu olhei para ele e falei: é a cirurgia? Ele diz: é a cirurgia. Então tá bom, semana que vem eu volto, depois eu tenho um compromisso. E fomos para o seminário. E quando nós voltamos depois, Deus resolveu da forma cirúrgica, mas Deus também deu uma palavra muito boa para a gente. Deus é bom. O que fazer diante de ameaça? Nós temos vivido hoje, nós temos um seminário Vida no Altar, que vai acontecer aí em outubro, né? E nós podemos, ou nós estamos recebendo ameaça. Ameaça financeira, ameaça de que talvez você não possa ir, ameaça de que a dificuldade se levantou, ameaça disso e daquilo, ameaças e ameaças. E algo interessante, irmãos,
que sempre quando Deus tem algo poderoso, maravilhoso na nossa vida, nós somos ameaçados. E nessa ameaça, o inimigo tenta tirar ou tira a nossa paz, a nossa tranquilidade e a nossa confiança em Deus. E aí eu quero falar, diante da ameaça, o que fazer? O que fazer? Presta atenção, tá, querido? Converse depois. Porque a ideia é que você saia abençoado daqui. Se Deus trouxe você aqui, porque Deus quer falar com você. Se a gente começa a conversar do lado direito, esquerdo, a gente perde. Depois, quando a gente precisar, a gente não sabe onde se encontrar. Que palavra Deus nos diz. Então, volta atenção. Talvez você está precisando ouvir isso. Como eu preciso ouvir isso também. Uma das coisas que eu aprendi, e não quero falar sobre mim, mas o que aconteceu com Josafá, diante da ameaça, busque ajuda. 2 Crônica, capítulo 20, versículo 4, o qual você está marcado na sua Bíblia aí, versículo 4 diz assim: Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Josafá, quando foi ameaçado, irmãos, por amigos poderosos, o que aconteceu? Os inimigos se juntaram. Juntaram 1, 2, 3 nação, 4 nação, e se levantaram contra o rei Josafá. E aí se uniram e começaram a ameaçar. Ameaçar dizendo que eles não poderiam fazer isso, não vamos deixar acontecer isso. Eles tinham que passar por determinado caminho. Eles disseram: você não vai passar por aqui. A Bíblia fala que então Judá, o povo, se ajuntou para pedir socorro ao Senhor também. Todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Diante da ameaça, irmãos, o que fazer? Pedir ajuda. Pedir ajuda ao Senhor. O que aprendi nesses 2 anos, quase 2 anos, no dia que aconteceu comigo, eu pedi ajuda. Eu passei outubro, novembro, dezembro pedindo ajuda ao Senhor, para que Deus pudesse me dar socorro. A igreja orou, pessoas oraram, igrejas no Brasil oraram, mas eu pedi socorro ao Senhor. Eu precisava que Deus pudesse vir ao meu socorro e me ajudar. Então, diante da ameaça, o que fazer? Primeiro, buscar ao Senhor. Isso é um ponto que não podemos negociar, querido. Foi ameaçado pelo inimigo? Foi ameaçado por enfermidade? Foi ameaçado por dificuldade, crise? Busca ao Senhor. E aí, Jeremias capítulo 32 diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Deus faz a pergunta a Jeremias. Não há nada difícil para o Senhor. Existe ameaça, por mais desfavorável que seja, que Deus não possa resolver. Entenda-se isso. Entenda-se isso. Existe alguma ameaça impossível para Deus? Não existe. Não existe. Não existe. Então a pergunta é: por que estamos fazendo que a gente ainda não pediu socorro ao Senhor? Não é aquele socorro, né, irmão, que a gente pede
entrega ao Senhor, depois a gente pega de novo e tenta resolver. Mas um socorro de confiança no Senhor, entendendo que Ele vai ajudar. E pedir socorro é entregar-se ao Senhor. Pedir socorro é clamar a Ele. Porque Romanos diz, 10, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será ajudado. Em tempos de crise, o que fazer? Busca o Senhor. Em tempo de crise ou de ameaça, não viaje. Não tire férias, busca o Senhor. Em tempo de crise, não faça terapia, busca o Senhor. Peça socorro ao Senhor. Diante da ameaça, irmãos, o que fazer? Crônicas ainda 12 a 17, está na sua Bíblia, você pode abrir e ler juntamente comigo. Diz assim: Ah, nosso Deus, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande nação, que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre o profeta Jeaziel, filho de Zacarias, filho de Benias, filho de Jeziel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvido a Judá, e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais nem vos assustei por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra ele, e eis que sobem pela ladeira de Giz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis de pelejar, postrai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá, ó Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Querido, a palavra que a gente está pregando aqui é uma palavra muito prática. Não é uma palavra difícil. É uma mensagem muito devocional, do coração para o seu coração. Diante das ameaças, o que fazer? Entregue as ameaças a Deus. Sabe o que acontece com a gente diante das ameaças? A gente tenta resolver do nosso jeito, e ainda usando o nome de Deus. Diante da dificuldade, a gente tenta justificar. Esse rei aqui, irmãos, ele começa a orar dizendo que ele não tinha força, que a multidão era imensa, que estava vindo contra eles, e ele na humildade diz: eu não sei o que fazer. Diante da ameaça, irmãos, entrega a ameaça ao Senhor e começa a dizer: Senhor, eu não sei o que fazer. As ameaças estão vindo, é mais forte do que eu. A dificuldade é mais forte do que eu. E eu não sei como resolvê-la. Quando digo, irmãos, diante da ameaça o que fazer, diante da ameaça daquele tumor, eu disse: Senhor, não sei o que fazer mais. Porque a minha parte eu fiz. Agora é com o Senhor, nos dê resposta. Nos ajude, eu não aguento. Me ajude, Deus. Eu não aguento isso.
A tua palavra diz que pode curar, Senhor. Me ajude a esperar nessa palavra, crer nessa palavra. Eu não sei o que fazer. Josafá diz, olha, está vindo sobre nós uma grande multidão. Mas aí veio o profeta e lançou uma palavra dizendo, não dê ouvido, não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. Eu e você somos filhos de Deus. Deus nos ama. Fomos gerados por Deus. Temos a promessa de Deus. Deus morreu por nós, para que nós tivéssemos vitória, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Então toda luta que vem contra nós será contra o Senhor. Entenda-se isso. Se alguém mexe com seu filho, com a sua filha, mexe com você. Não é assim? Se alguém fala mal do seu filho, da sua filha, fala mal de você. A casa onde não pode entrar meus filhos, não pode entrar eu também. Não é assim? Somos filhos de Deus, irmãos. É referente a essa palavra dizendo, a peleja não é vossa, mas é de Deus. Porque esse povo é meu, vocês são meus. Ameaça todos nós haveremos de ter, porque temos um inimigo chamado o diabo, Satanás. Agora, é como nós vamos reagir diante dessa ameaça. Aí está o segredo. Então, diante de uma ameaça, o que fazer? Busque a ajuda de Deus. Entregue a ameaça ao Senhor. Às vezes enfrentamos coisas, lutas difíceis, inimigos poderosos. O diabo tem poder, sim, irmãos. Quem disse que não? Ele tem poder. Mas não é maior do que o nosso Deus. Não é. Entende? E uma coisa importante de Josafá, ele sabia. Ele conhecia o grande eu sou. A prova disso, ele buscou ajuda. Eu estou de pé, irmãos, porque eu busquei a ajuda de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito, pode até achar que é meio, que afronta, mas eu sempre digo assim, eu e Deus somos maioria absoluta. Eu e Deus somos maioria absoluta. Eu não preciso. E aí nós estamos falando no sentido pessoal, individual. Eu não preciso da fé de alguém para que eu possa crescer. Eu não preciso da fé do marido, da mulher, para que eu possa crescer. Porque eu e Deus somos maioria absoluta. Eu não preciso de multidões para vencer uma guerra. Porque eu e Deus somos maioria absoluta. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi. E a última parte. Diante da ameaça, o que fazer?
Versículo 20 de 2 Crônica 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estarais seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Diante de uma ameaça, creia na palavra de Deus. Anote um texto aí, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Lá diz que haveria de nascer um homem de uma mulher, que haveria de pisar a cabeça da serpente. Depois de 2000 anos, essa semente nasceu de uma mulher chamada Maria. E essa semente chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E essa semente chamada Jesus, que Gênesis falou em 3,15, pisou a cabeça do diabo. A palavra do Senhor foi cumprida. Deus tem compromisso com a palavra dele. Se está escrito, ele vai cumprir. Creia nisso. O que acontece é a nossa incredulidade, que entra muitas vezes. Deus continua, irmão, sendo Deus, se você acredita ou não, Ele continua a fazer. Independente da sua circunstância, levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Alguém pode questionar, mas a Bíblia foi homens que escreveu, pastor. Verdade. Homens inspirados por Deus, verdade. Mas qual idiota que escreveria texto onde, se alguém dá a face, dá outro lado para ele? Qual o idiota que escreveria, colocaria assim: se você anda 1 milha e alguém pedir, ande 2 milhas com ele? Não, nenhum idiota escreveria isso, né, irmãos? Só Deus escreveria isso. Deus é Deus. Então existem muitas coisinhas do nosso questionamento que faz com que a gente não acredite e não creia. Será Deus. É por isso que a gente vê pessoas passando com muita dificuldade. E ainda pergunta: onde está o seu Deus? Onde está o meu Deus nisso? Deus está do seu lado. Mas se está do meu lado, por que Ele me ajuda? Porque você não falou para Ele. Você falou para o pastor, você falou para fulano, beltrano. Talvez o seu amigo mais chegado que você tem. Mas você não falou para Deus. Precisa falar para Deus. Lógico que você tem discipulado. O discipulador vai ensinar você a falar com Deus também. Mas você precisa falar com Deus. Então, diante da ameaça, irmãos, creia na palavra de Deus. E aí, no versículo 21, olha o que eles fizeram. E aconselhou, Deus falou no versículo 20, no 21 diz assim: e aconselhou com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Irmãos, anote mais um texto para te ajudar. Atos capítulo 17. Vai contar a história de Paulo e Silas. Sabe o que aconteceu?
eles foram ameaçados. E eles mesmo ameaçados fizeram. Alguém aceitou Jesus. Quando alguém aceitou Jesus, eles foram jogados da prisão. Você conhece o texto. E a Bíblia fala que eles fizeram o quê? Adoraram ao Senhor. Mas pastor, é difícil. Quem disse que seria fácil? A primeira coisa que o inimigo tira da gente, irmãos, se você não sabe, é o fato de você adorar o Senhor. Qual a diferença de celebrar e adorar? O louvor ou a celebração eu celebro pelas nuvens, celebro pela salvação, eu celebro porque Ele deu a chuva. Agora a adoração já envolve algo muito pessoal. Envolve eu dizer o que Ele é na minha vida, o que Ele fez na minha vida, o que Ele está fazendo na minha vida. Então, a celebração, a adoração é diferente. E aí a Bíblia fala que eles disseram: Majestade Santa, que a sua benignidade é que dura para todo sempre. Versículo 22 diz: E ao tempo que começaram com júbilo ao Senhor, o Senhor começou a fazer o quê? Colocar uma emboscada. Querido, quando nós passamos tudo isso, quando numa segunda-feira de dezembro de 2015, numa segunda-feira, quando Deus usou um profeta para falar para nós. Tem muitos profetas que têm coragem, tem aqueles que não têm coragem, né, irmãos? Esse profeta teve coragem, falou. E aí, uma das falas que ele diz, que Deus diz, dizendo assim: diz para ele continuar sorrindo, porque isso me alegra. Isso foi o que Deus falou para mim, mandou falar para mim. Eu nunca deixei de adorar o Senhor nesses dias. Nunca, todos os dias. Só que adoração em lágrimas, porque eu não sabia o que fazer. Porque não tinha resposta ainda. Eu não louvava a Deus, eu adorava a Deus. Então uma das coisas que o diabo vai ameaçar, vai tentar tirar da sua vida, é a adoração a Deus. Porque todas as vezes que você é ameaçado, você começa a adorar o Senhor, ele fica muito irritado. Sabe que a pior crise da igreja primitiva, a história da igreja, é que quando colocavam ele para ser cozido no azeite, o Nero ficava doidão, irmãos. Sabe por que ficar doidão? Porque no momento que estavam sendo cozidos, eles cantavam, adoravam ao Senhor. Ele ficava doidão e trazia mais crente e jogava na arena para os leões comerem. Eles não ouviam nada de murmuração, a não ser louvor, gratidão ao Senhor. Então a primeira coisa que o diabo vai fazer é tirar a sua adoração. Nós temos levitas na igreja, um grupo de levitas. O dia que vocês perceberem que vocês deixaram de adorar, coloque sua unha de molho, porque você está perdendo uma coisa que o diabo está tentando tirar de você. O dia que nós
deixarmos de adorar, não temos vontade de cantar o Senhor, eu quero dizer para você que você está entrando num grande funil e você está aceitando a ameaça do diabo. O louvor não é terapia. Pelo contrário, o louvor é uma arma contra o diabo. Ele fica bravo quando você canta, quando você adora. O louvor não é terapêutico. Pelo contrário, quando eu adoro, eu digo ao Senhor quem Ele é na minha vida. E o diabo ouve também que é o Senhor na minha vida. Ele para, pastor, não, aí que ele vai se levantar. Mas aí, ele levanta para cair. Você acredita nisso? Crê, irmão? E aí, 2 Coríntios 2,14 diz: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus nosso Senhor, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Sabe o que é triunfar, irmão? Triunfo é algo assim muito poderoso, é uma vitória constante. Independente do que está passando, você está triunfando em Cristo Jesus nosso Senhor. Você não abaixa a cabeça. Você levanta a cabeça e triunfa com Cristo Jesus nosso Senhor. Deus é Deus. Porque diante da ameaça, Deus vai te dar uma vitória. Deus vai dar a vitória a você. Será Deus. Por gentileza, desliga esse ventilador daqui. Desliga isso aqui, por favor. Me ajuda aí. E uma coisa importante para nós terminarmos. Para nós terminarmos, irmãos. É que enquanto o povo estava adorando, a Bíblia fala que o anjo do Senhor foi à frente e exterminou e matou todos os inimigos do Senhor. Todos. Talvez você ache estranho quando você passa por dificuldade. Você acredita, você busca, você entrega, você crê na palavra. E aí Deus manda você descansar. Deus manda você louvar. É porque naquele momento, irmãos, Deus está fazendo o que deveria fazer para ajudar você. E eu quando digo assim, de toda a minha vida, tudo que eu passei, a dificuldade que eu passei, todas elas, Deus estava resolvendo e resolveu. É por isso que eu estou em pé. Porque Deus é fiel. Quando diz no início, aquilo que fere também edifica, ou tudo aquilo que nos fere pode nos edificar, acredito que tudo isso que aconteceu comigo me feriu muito, não tem dúvida. A minha fé foi abalada, a confiança foi abalada, voltamos a acreditar mesmo em Deus, na palavra, mesmo o diabo ameaçando, dizendo muita coisa. Mas uma coisa que eu tenho aprendido diante disso, sempre foi pedir ajuda. Sempre foi pedir ajuda. Talvez não para pessoas, mas para Deus. E uma forma de pedir ajuda, irmãos, é orarmos. Nós precisamos orar. Eu aprendi todas as coisas, não está dando certo. Seja está preparando palavra, não está dando certo, eu paro e oro. Começo de novo, não deu certo, eu paro e oro.
Não deu certo, eu paro de novo e oro. Até Deus mostrar o que está acontecendo. O segredo para tudo isso, se é um segredo, é orar. O segredo de tudo isso é fazer como Josafá, falar para Deus e ser sincero com Deus. Porque, irmão, nós sabemos que Jesus é poderoso para nos guardar. Mas nós somos fracos. Nós somos falhos. Muitos de nós, os pais não construíram em nós uma palavra poderosa para nos ajudar. Muitos de nós temos vindo do lar onde os pais nunca nos motivaram a vencer. E talvez a motivação foi para que a gente pisasse em pessoas para vencer. E talvez nos motivaram dizendo, você tem que acreditar em você mesmo. Não, é em Deus. Em Deus podemos fazer proeza, que a Bíblia fala. Como disse, eu e Deus somos maioria absoluta. Entende, querido? Eu e Deus somos maioria absoluta. Você pode ter uma esposa que te ama, um esposo que te ama, filho que te ama, igreja que te ama, pastor que te ama, líder que te ama. Mas tem momentos da nossa vida que você e Deus serão maioria absoluta para resolver situações. Então busca o Senhor. Porque as minhas experiências eu tenho. Obrigado. A minha experiência eu tenho através do sangue, da dor. Talvez outros pregadores você vai ouvir vão dizer experiências deles, que fizeram com que eles não desistissem e podem ajudar você. Mas a minha foi buscar o Senhor. Foi dizer para o Senhor. Porque primeiro, quando a gente é ameaçado no reino espiritual, a primeira coisa que o diabo lhe ameaça e faz a gente pensar, você está em pecado. Será que eu estou em pecado? Esse povo aqui não estava em pecado. Eles estavam bem. O diabo não pode levantar contra a gente que alguém do nosso lado que talvez não conheça vai dizer, está em pecado. A primeira pergunta é, está em pecado? E não precisamos estar em pecado. O diabo só vai ameaçar aqueles que estão avançando. Aqueles que não estão avançando, irmão, estão sentados, ele não terá ameaça, pelo contrário. Mas aqueles que estão avançando, eles serão ameaçados. Serão. O diabo vai tentar calar, de qualquer forma. Por isso que as nossas lutas, as ameaças têm que ser entregues ao Senhor. Entregue ao Senhor. Porque aí o Senhor vai dizer para você, ô filho, filha, fica calmo. Eu sei o que está acontecendo. Eu já providenciei. Já preparei alguns anjos guerreiros. Eu quero só que você faça uma coisa para mim. Vá para sua casa. Tome um banho. Me adore lá. Fique lá. Eu não quero que você saia para a guerra, não. Fique lá. Não fique preocupado, não. Deixa que eu resolvo. Porque eles se levantaram contra a menina dos olhos. Esse inimigo levantou contra mim. Fique na sua casa. Fique tranquilo que eu vou resolver. Aí você volta para casa, adora o Senhor. No outro dia você tem notícia. Olha,
Isso aconteceu. Olha, isso vai acontecer. Você começa a receber coisas boas porque Deus entrou na briga. Você está entendendo, irmão? Independente da sua circunstância. Levante suas mãos e adore Deus sempre. está resolvendo muita coisa. Então não pegue de volta. Deixa Deus resolver. Deus é Deus. Pastor, mas não. O que Deus precisa agora é que você cante, adore, só isso. Porque na hora da luta ele vai dizer para o diabo: está vendo aquela pessoa que você ameaçou? Sabe o que ela está fazendo agora? Ela está adorando a mim. Ela está confiando em mim. Então eu quero dizer para você: saia da vida dela, da família dela. Porque se você está tocando nela, você está tentando tocar em mim, e em mim você não pode tocar, porque eu sou o grande e o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Nós podemos até chorar, gritar, irmãos, Te adorar. mas tem muitas coisas que Deus vai fazer por nós, Dele não através de nós, mas Deus vai fazer por nós, somente porque Ele nos ama. Ele, mais ninguém. Busque, A Deus seja o só isso, busque. Não tente resolver uma coisa que já está resolvida. Ele é Deus. Se não Não tente ajudar Deus numa área que Deus já resolveu, você vai atrapalhar. importa ali, Deixa Deus resolver. mas se fechar, continua. Deus pode todas as coisas. Se a doença vier, Lembra de Jó, capítulo 19, 25? Diante de todas as ameaças, os amigos dizendo, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará a meu favor, está firmada nas coisas que porque eu e Deus somos maioria absoluta. te adorar pelo que és. Você pensa que eu estou preocupado? Eu não. Tem o sim e o amém, Não. somente Deus. Agora eu vou usar as armas que Deus me dá, os princípios que Deus me dá. Sobre ameaça, Seja o entregue para Deus. Sobre ameaça, busca o Senhor. Sobre ameaça, cante louvores ao Senhor. E aí, para encerrar, dessa vez para encerrar, depois que Deus matou todos aqueles cabeça chata dos inimigos, eles foram depois lá, vendo os corpos todinho, e Deus liberou, eles pegaram toda a herança, ouro que tinha ali, e trouxeram para a cidade. Então, além de Deus livrar esse povo, Deus fez prosperar esse povo. Mas eu quero só um detalhe para você, irmãos. Acredite nos pastores, tá? Nos profetas, acredite que estou falando. Porque se você não acreditar, não vai resolver nada na sua vida. Precisa acreditar. A maior dificuldade aqui, desse texto, o profeta falou para o rei. Já pensou se o rei não ouvisse? Muitas vezes o profeta fala, né? Orienta o que a Bíblia fala, mas a gente não ouve. E podemos até ouvir, mas não colocar em prática, porque nós achamos que nós podemos fazer algumas coisas. Mas se o profeta falou e é da palavra, irmãos, então eu quero dizer para você que não é a palavra minha. Se você está sendo ameaçado, busque a Deus. Se condicional está sendo ameaçado, entregue ao Senhor as ameaças. e adore Agora, se está sendo já afirmativo, então peça ajuda hoje.
imediatamente, entrega ao Senhor imediatamente, agora. Se está sendo, creia na palavra agora. Não espere para amanhã. Mas se ainda não está sendo ameaçado, e um dia for ameaçado, acredite nessa palavra. Porque tudo que está escrito aqui vai acontecer na sua vida. E Deus não mudou, irmãos. Ele continua sendo o mesmo Deus. O evangelho pregado hoje é o evangelho que não tem renúncia. O evangelho pregado hoje é um evangelho que eu não preciso mudar. O evangelho pregado hoje, irmãos, é o evangelho que eu não vou sofrer. Precisamos voltar à palavra. Eu disse domingo, nós precisamos conhecer o Deus da Bíblia. Porque você pode até conhecer a Bíblia, mas precisa conhecer o Deus da Bíblia. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Tá, querido? Eu aprendi Precisamos. a adorar pelo que és. Dele veio Porque independente que Deus amém, se vai atender seu pedido e continua sendo seu Deus. Se Ele vai livrar você ou não, Ele continua com você. seja o louvor. Porque a Bíblia fala que Ele é fiel, Deus fizer mesmo na nossa infidelidade, Ele continua sendo fiel. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença Deus é Deus, irmão. vier, Deus é Deus. Deus, se curado eu for, Ele é Deus. Eu disse domingo, Tudo der certo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso suportar tudo. continua sendo Deus. Tudo. Minha fé não está firmada Porque tudo já está nas coisas que decidido pelo Senhor. eu aprendi E a decisão do Senhor é a segura para mim. pelo que é. A decisão do Senhor diz: você é vencedor, você é meu filho, minha filha, você vai vencer, porque eu estou na luta com você. A Bíblia é um livro de decisão. Já está tudo decidido, irmão. Tudo já está decidido. Continua sendo Tudo. Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Todo o período do início do seminário, nós temos luta. Todo o período, toda vez, nós estamos aí há 18 anos fazendo seminário Vida no Altar. É luta. Pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Pessoas que acho que o diabo tenta ameaçar fechando porta, seja de saúde, seja finança. Aparece uma viagem, aparece algo estranho naquele dia. É ameaça. Porque o diabo também sabe o que Deus vai fazer. Nós precisamos entender algumas coisas. Você é inteligente. Todas as vezes, irmãos, que Deus começa a trabalhar na sua vida, o diabo vai ameaçar, o diabo vai trazer as coisas que você já esqueceu, que você já não fazia, e você vai começar a fazer. Mas se não der, continua sendo Deus. Agora, na batalha que estamos vivendo, irmãos, tudo está decidido. Suas mãos Somos vencedores, Deus está com a gente. sempre dizendo, Não há o que temer, irmãos. é Deus.
Não há por que fugir. Não podemos fugir. Não podemos aceitar a ameaça do diabo. Não podemos. Porque nós não somos um povo que retrocede. Nós somos um povo que avança. Quando somos ameaçados, nós temos de avançar. Não parar. Não decidir. Parar. Deus é Deus. O diabo tentou usar Pedro para Jesus dizer, não, o senhor não vai passar por isso. Diz, sai dele o diabo. Não, eu vou passar por isso sim. Será Deus. Nós desistimos muito fácil, irmãos. Não está Nós somos muitas vezes imaturos. coisas que podes fazer. Precisamos amadurecer na palavra. Te adorar. Nós tomamos a decisão, vem uma dificuldade e a gente desiste. Dele vem o sim, o amém. Jesus não desistiu, querido. Dele Jesus continuou, mesmo sabendo que ele seria rejeitado, seja o mesmo sabendo que seria humilhado, ele não desistiu. Ele veio mesmo assim, e foi rejeitado, e foi humilhado, Deus. mas ele venceu. Ele é Deus. Mas se fechar Precisamos amadurecer mais, sendo Deus, urgente. doença vier. Ele é Deus. Se Não podemos desistir, irmão. Ele é Deus. Se tudo der certo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7, a palavra diz pra gente que nós não temos o espírito de covardia, mas de ousadia, de moderação, de amor. Coisas que pode A palavra diz pra gente. eu aprendi a te adorar pelo A Bíblia está escrita de pessoas que tiveram falhas, mas a Bíblia não está escrita de pessoas covardes, não. De pessoas que foram falhas sim, mas de pessoas que continuaram à frente, continuaram acreditando, não desistiram. Se Ele curar você, se Ele atender ou não, Ele continua sendo Deus. Nós vamos acreditar e crer nisso. Nós vamos morrer acreditando nisso. A igreja primitiva, nossos irmãos, morreram fervendo em óleo, acreditando que Deus estava com eles e Deus estava. Acreditar, irmãos. As coisas impossíveis para o homem é possível para Deus. Todas as coisas impossíveis são possíveis para Deus. Quando Deus entra na nossa vida, na nossa história, irmãos, Deus muda. Não é religião, não é uma igreja que está pregando, não é uma filosofia, não. É a palavra de Deus. Ele pode todas as coisas. Está sendo ameaçado? Está faltando dinheiro? Está sendo ameaçado pela enfermidade? Pela dificuldade, tá? O diabo está falando que você não vai vencer. Quanto mais você ora, o diabo se levanta, é isso? O diabo está colocando tristeza no seu coração, é isso? É hora então de você buscar o Senhor. É hora então de entregar a ameaça ao Senhor. Dê nomes. Dê nomes à ameaça, Pai. O diabo está ameaçando com dinheiro. O diabo está ameaçando com isso. O diabo está ameaçando meu marido. O diabo está ameaçando minha família. O diabo está ameaçando minha filha, meu filho. Dê nomes. sempre dizendo, E eu não sei o que fazer mais. Deus é Deus, Então estou diante do Senhor agora pedindo, me ajude. é Deus, Me ajude. E aí Deus vai ajudar, irmãos. Talvez Deus manda você dizer assim: cale a boca, fique quieto. Vá para sua casa. Se aquiete. Talvez Deus manda dizer você:
Vai para lá e ore e cante louvores. Cante então. Deus é Deus. Adore então. Não importa a circunstância. Porque Deus vai cumprir a palavra na sua vida. Sempre será Deus. Sabe, Deus é estranho, irmãos. Como Ele age, é estranho. Deus é estranho. Muitas vezes a gente não consegue entender, compreender algumas coisas, porque a gente tenta entender aqui, a gente tenta justificar aqui, a gente tenta refutar aqui, a gente tenta entender. Mas tem muita coisa que você não vai entender. Você precisa crer, você precisa fazer. Aquelas pessoas que tem um monte de argumentação, né? Ah, essa vírgula está errado aqui. Olha, nós vai, nós vem, está errado. Para com isso. Você pode argumentar, mas a palavra continua sendo a palavra. Você pode falar o que você acha, mas não é o que você acha que vai acontecer. O que a Bíblia escreveu, o que Deus escreveu, o que Deus estabeleceu. Entende, querido? É estranho. Mas não é por aqui. É estranho. É estranho Jesus ver um cego e cuspir no chão. E fazer uma lâmpada. Quando é criança eu fazia isso. Que nojo. Cuspia no chão e pegava o dedo e mexia. E pegar e passar nas costas de um amigo nosso. Que nojo. O cego estava lá, Jesus cuspiu no chão, passou o dedo e passou nos olhos. Aquela pessoa começou a enxergar, oh Deus, coisa estranha, coisa estranha, coisa estranha, coisa estranha. Deus mandou, o povo estava armado para guerrear, tinha pessoa, está tudo preparado para guerrear, e aí Deus manda eles cantarem. Deus manda eles orarem. É estranho. É muito estranho. A questão nossa é acreditar, é crer. Por isso que eu digo, precisamos conhecer o nosso Deus. É estranho o que está acontecendo hoje no meio financeiro. Diante da crise, Deus mandar você abrir uma loja, um mercado, não sei. E você não tem dinheiro e Deus manda, continue que eu estou com você. É estranho. É estranho você ser humilhado e Deus dizer, fique tranquilo, eu vou exaltar você. É estranho. É estranho você ser rejeitado e Deus dizer, olha, fique tranquilo porque eu aceitei você. É estranho, irmãos. É estranho Deus, você pedir uma cura e diz, essa doença sua não é para a morte, mas é para a minha glória. É estranho quando alguém procurou Jesus e diz, olha, o seu amigo Lázaro está doente. Depois o seu amigo Lázaro morreu. E Jesus dizer, isso é para a glória de Deus. E passou mais de 3 dias, chegou lá e disse, Lázaro, sai para fora. E todas as pessoas acreditaram. É estranho. É estranho, irmão. É estranho. Não dá para a gente assimilar. É muito estranho como Deus age. É muito estranho. Mas a palavra diz assim, as coisas de Deus, só espirituais podem entender. Os carnais não podem entender as coisas de Deus, porque elas são reveladas no espírito da pessoa. É estranho, irmãos. É estranho o louvor cantar aqui e ficar repetindo, né? Ah, eu te amo, eu te amo, te amo, te amo. É estranho, mas Deus está trabalhando com muita gente sobre isso. É estranho pegar uma só música e ficar cantando 30 minutos, é estranho.
nas coisas que pode É estranho para aquele racional, né? Nesses 30 minutos podíamos cantar 10. adorar pelo que É estranho. dele veio. Então muita coisa que a gente acha estranho, irmãos, para Deus é normal. Ele mais ninguém. Para Deus é normal. A Deus seja É estranho. louvor. É muito estranho. Se Deus fizer, É estranho esse rei chamado Josafá. não fizer, ele é Deus. Tinha milhares de soldados. Ele é Deus, mas se Um rei que é estranho dizendo, não sei o que fazer. essa vier, É estranho esse rei agora se curar deu ouvir um profeta ele é Deus, e acreditar na palavra do profeta. ele é Deus, mas se não der, Eu quero dizer para você, querido, sendo Deus. nós não nascemos para ficar à beirada do caminho mendigando. Nas coisas Não que fomos pode criados para isso. fazer, Nós não fomos criados para ser maltratado, rejeitado por toda a vida. Não. Eu disse, aquilo que me machuca pode me instruir. Aquilo que me machuca pode me ajudar.